O Neymar ontem se irritou com alguns boatos publicados por uma página nas redes sociais que comentou que ele teria saído do PSG pois o atual técnico Luiz Henrique não gostaria mais de contar com o jogador após ver os seus exames médicos e o seu recente histórico de muitas lesões. E então ele respondeu a essa publicação com um pouco de indignação. Fica aí até o final que nós vamos te esclarecer toda essa situação e mostrar tudo o que o craque escreveu, e eu vou querer saber a sua opinião sobre uma grande polêmica nisso. Bem, não é novidade para ninguém que Neymar deixou o Paris pela porta dos fundos. Infelizmente, depois de 6 anos, podemos afirmar e confirmar que todos aqueles torcedores que diziam que ele estava dando um passo para trás em sua carreira quando deixou o Barcelona do trio MSN estavam certos. Na verdade, não foi um mero passo para trás, mas um gigante retrocesso. Os números dele no PSG foram ruins? De jeito nenhum. Em 173 jogos disputados com a camisa do clube, marcou 118 gols e deu 70 assistências, totalizando 188 participações totais em 173 jogos, o que dá uma média de 1,08 participação em gol por jogo. Além disso, ele ainda ganhou 13 troféus, sendo eles 5 campeonatos franceses, 3 Copas da França, 2 Copas da Liga Francesa e 3 Supercopas da França. Entretanto, você deve perceber que todos esses títulos que eu citei são de dimensão nacional, ou seja, o fato é que o PSG muito provavelmente ganharia grande parte deles mesmo sem a presença do Neymar por lá. Não podemos negar que ele chegou a Paris com uma contratação mais cara da história para que ajudasse o clube a chegar à sua tão inédita e tão sonhada Champions League, título esse que ele até chegou bem perto de vencer na temporada 2019-2020, mas acabou batendo na trave para o Bayern na final. Os dois problemas de todos esses feitos que eu mencionei são os seguintes. O primeiro é que o número de jogos foi muito baixo. O brasileiro realizou cerca de 60% dos jogos totais da equipe nessas 6 temporadas, totalizando uma média de 30 por ano, sendo que um jogador de alto nível hoje em dia costuma fazer de 45 a 55 por ano. Nesse aspecto, entramos em um ponto que costuma dividir opiniões e formar 2 grupos. O primeiro diz que ele não tem culpa de ter perdido tantos jogos, pois teve o azar de sofrer com muitas lesões. Já o segundo grupo diz que ele tem culpa sim, pois não se cuidou e não se dedicou como deveria a nível profissional, o que o tornou mais suscetível a lesões. Inclusive, já comenta aí embaixo de qual dos 2 grupos você faz parte para eu saber uma coisa. Continuando então, o fato é que a maioria da torcida do PSG, principalmente depois de umas 3 ou 4 temporadas em que a história se repetia, não ligava mais se era azar ou descompromisso. Eles só queriam xingar, ofender e pedir a saída de Neymar do clube, pois estavam cansados de tudo que envolvia sua imagem na França. Se eles estavam certos ou não no caso do brasileiro, como eu disse, é questão de opinião, mas a falta de sentido das ações dessa torcida fica escancarada quando pensamos que eles fizeram o mesmo com Lionel Messi, que nunca mostrou o mínimo de descompromisso com o clube e em sua segunda temporada por lá foi o jogador com mais participações em gols na Europa inteira. Como vocês devem saber, Messi e Neymar são 2 dos 3 jogadores mais midiáticos do mundo, e querer que ambos saíssem do time o mais rápido possível teve as suas óbvias consequências. Se liga nessa notícia que chegou aos holofotes recentemente. A presença do futebol francês na TV do país está ameaçada, pois ninguém quer pagar a taxa anual de mais de 700 milhões para transmitir jogos da Ligue 1. Eles ainda não receberam nenhuma proposta pelos direitos de transmissão. Isso já era meio óbvio que aconteceria, pois tirando os próprios torcedores do clube, eu acredito que 90% da visibilidade do PSG vinha por conta de Neymar e Messi. Depois, a notícia foi em cima do fato do PSG ter tido seu pior começo de temporada desde a chegada dos investimentos do Qatar lá no início da década de 2010. Uma publicação já com um certo toque de saudades do Neymar e vindo do principal jornal do país, o L'Équipe. A ausência de jogadores criativos afetou o Paris Saint-Germain e Mbappé não consegue desempenhar plenamente o papel de craque como Neymar fez. Com a chegada de um novo treinador, que era Luiz Henrique, muitos chegaram no início até a pensar que Neymar finalmente teria dias de glória no PSG, mediante o fato de ter um treinador que já o conhecia e que fizeram muito sucesso juntos. Mas não demorou para que em algumas entrevistas ele deixasse claro que suas ações sobre o jogador falariam por si só, ou seja, na verdade, Luiz Henrique de fato não queria contar com o futebol de Neymar em Paris. Os motivos exatos não sabemos, mas é aí que entra o tema central do vídeo de hoje.
hoje, uma página nas redes sociais escreveu que Luiz Henrique teria tomado essa decisão de não contar com Neymar após saírem os resultados dos exames médicos realizados pelo jogador durante a pré-temporada, período esse em que ele estava terminando de se recuperar da lesão no tornozelo sofrida no dia 19 de fevereiro contra o Lille. Se liga aí então na resposta do Neymar a essa página para esse boato. Passa noite, passa dia e as coisas não mudam. Existem contas como essa que não estão no dia a dia do jogador, não sabem o que realmente acontece, mas eles postam como se fosse o cara. Cada dia mais o ser humano se perde por hype. Ainda acredito num futuro sem fake news. Ou seja, basicamente ele negou tudo e que, portanto, o Luiz Henrique não teria deixado de contar com ele por isso. Lembrando que eu já expliquei aqui no canal o checkmate que o PSG deu no Neymar. Para você que não sabe, resumidamente, mesmo que o seu contrato com o Paris fosse até 2027, ele teria sido avisado que não faria mais parte do projeto. Isso aconteceu assim que Luiz Henrique chegou, ou seja, caso ele decidisse cumprir o contrato e ficar no clube, não teria muitos minutos. Então o jogador se viu obrigado a procurar novos ares para não ficar parado. Nisso, o Barcelona surgiu como o principal time o qual ele desejava se transferir, entretanto o próprio PSG não queria liberá-lo por menos de 80 milhões de euros e nem o Barcelona e nem nenhum clube europeu estavam dispostos a pagar por essa taxa por Neymar. Ou seja, ninguém queria comprar o brasileiro pela taxa que o PSG exigia e eles não usariam o jogador, o que o praticamente obrigou a se mudar para um mercado alternativo. Mas bem, agora eu quero saber a sua opinião sobre essa polêmica toda. Você acha que o Neymar está fazendo falta no PSG e que o clube perdeu muito potencial desde a sua saída, ou acha que ele não faz falta nenhuma e que o time tende a melhorar com o passar do tempo sem ele? Comenta aí embaixo a sua opinião sincera sobre essa polêmica toda e o porquê você acredita nisso.